está conosco nessa noite, mas não acompanhou o restante das nossas programações especiais dos 50 anos da nossa igreja. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande honra, receber conosco o pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana do nosso país, fundada em 12 de agosto de 1862. E está lá sendo conduzida também entre os seus pastores pelo reverendo Daniel Jardim, que é um dos pastores da equipe pastoral da Catedral do Rio, e atendendo o nosso convite de maneira muito diligente, estivemos nos comunicando e veio ao Pará. Ele já conheceu o açaí, já conheceu o tacacá. Aliás, o tacacá não, né? Estou devendo para ele ainda hoje. Ainda há tempo, pastor Daniel. Mas já provou maniçoba, que ele tinha uma certa preocupação pelo tempo de ser cozinhada, né? Para que não morresse. Ele tem 4 filhas e estava bastante temeroso quanto a isso aí, mas a nossa irmã Regiane e presbítero Oswaldo nos receberam com um delicioso almoço hoje e deu tudo certo. Está vivo aqui, não sabemos até quando, mas aprovou, inclusive, está aprovada a maniçoba, veja só. E nosso conterrâneo lá do Rio de Janeiro, mas já está um pouco mais paraense. Já conheceu a Estação das Docas, já conheceu Terra do Meio, já comeu filé de filhote à beira do rio. E o problema agora é ele querer voltar, porque ele já gostou tanto daqui. Daqui a pouco ele vai querer arranjar uma vaga por aqui, ficar, trazer a família, né? Brincadeiras à parte, meus irmãos, nós tivemos a honra de ter 2 grandes pastores como preletores desse nosso tempo especial de celebração. Na sexta-feira esteve conosco o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro. Sua mensagem está disponível lá no canal da IPA, no YouTube, você pode acessar em outro momento. O pastor Daniel já nos trouxe também uma mensagem de edificação no sábado pela noite, também hoje pela manhã, e hoje nos traz do Senhor também uma última mensagem como encerramento dessa nossa festividade e dessa nossa gratidão em forma de culto ao Senhor, e a sua palavra será pregada mais uma vez. Pastor Daniel. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus sejam conosco nessa noite. Que alegria ter passado esse final de semana com os irmãos. Fui muito, muito bem tratado. Todo carinho, todas as palavras, todas as indicações culinárias. Cada expressão dos irmãos foi, de fato, graça de Deus sobre a minha vida. E eu sou muito grato. Como das últimas 2 vezes, eu agradeço mais uma vez o pastor Gabriel pelo carinhoso convite. Mas agora, não somente eu agradeço o convite, mas tudo que a gente viveu desde o dia de ontem. Eu estava hoje falando com as minhas filhas, à tarde, e elas estavam falando assim: papai, você pede para o moço trazer você muito rápido para amanhã? Eu falei: peço, filho. A gente já está com muita saudade. Falei: papai também está. Mas, a despeito dessa saudade, o que eu levo do coração é o carinho, o amor dos irmãos comigo. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. Em pouco tempo eu comi filhote, tomei banho de rio, comi maniçoba, comi açaí, que não é o sorvete que eu estou acostumado a comer. Comi, que mais? Tem mais coisa, vai. Camarão como lá no Rio, mas camarão. Farinha de tapioca. O mingau de tapioca, muita coisa, vai. Mas eu louvo ao Senhor mais do que tudo isso, essas experiências gastronômicas. Eu louvo ao Senhor por lembrar, através da vida dos irmãos, que Deus é um Deus que é de todos, não é? Ele tem um povo só. Ele não tem um povo no Rio, um povo diferente aqui no Pará. É um povo só. E aquilo que nos une, que nos traz amor e afeto, é aquilo do qual ninguém e nada pode nos separar, é o sangue de Cristo. Então, muito, muito obrigado. Eu sou muito grato ao Deus por isso. Bom? Muito mesmo. Muito obrigado.
E eu quero convidar você a ler comigo o texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 até o 15. É o texto que vai nos conduzir nesse momento de edificação. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, acompanhe aí comigo a leitura. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Se mostrou salvador a quem? A todos os homens. Vocês ainda estão abrindo, né? Eu espero. Vamos. Vocês podem abrir, eu falei muito rápido. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Vamos lá. Já foi? Acho que foi, né? Acho que foi. Diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a quem? A todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É a palavra de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e orar? Querido Deus, obrigado porque estamos mais uma vez na tua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós sabemos que esse é um agir totalmente teu. E diante do Senhor nós pedimos que essa não seja mais uma noite, mas que essa seja a noite na qual o Senhor fala conosco poderosamente e eficazmente pela tua palavra. Por isso, nós te clamamos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente. Que o Senhor faça com que essa palavra lida penetre no mais profundo do nosso ser. Que não sejam palavras humanas, que não seja retórica humana, mas que o Senhor, pela tua graça, o Senhor transforme o nosso ser pela tua palavra. A gente precisa do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na década de 1970, num momento complexo da história brasileira, Raul Seixas ele compõe uma música que seria cantada e reconhecida nas próximas décadas. E certamente você sabe de cor alguns versos de Metamorfose Ambulante. Raul Seixas compõe essa música dizendo: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Obviamente, o motivo pelo qual eu trago essa música na introdução dessa pregação não é para ensinar algo com relação a essa música, obviamente. Que a gente vai aprender pela Bíblia. Mas essa música, ela reflete uma visão de mundo, um ponto de vista sobre a identidade humana. E dá o tom, não somente a uma forma de pensar de Raul Seixas, mas a toda uma geração que lutava em prol do amor e da liberdade. Mas não somente a geração de 1970, mas que ecoa em gerações, inclusive, como a nossa atual. É possível a gente ver jovens que nem nascidos eram na época de 1970, dizendo, por exemplo, na sua bio das redes sociais: eu estou em uma constante mudança, eu sou impossível de me definir. Talvez você já tenha ouvido algo do tipo, como se isso fosse uma característica louvável. Aquilo que eu era, hoje eu já não sou mais, e por aí vai. Essa é uma forma de gente de todas as idades se descreverem até hoje, ou então viverem de fato. As discussões sobre identidade,
as discussões sobre gênero, elas estão caminhando para um lugar no qual, para usar os termos que estão sendo usados, é algo tudo muito fluido. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, a minha identidade. O que eu sou hoje, não necessariamente eu sou mais amanhã, não serei mais amanhã. Mudar a todo instante pode ser talvez uma forma de você tentar se identificar. Ou talvez você conhece alguém que vive assim. Mas essa não é a única forma que a nossa cultura tem apontado para uma tentativa de definição de identidade. Alguns anos depois, na década de 80, no finalzinho dela, em 1988, Dorival Caymmi compõe uma canção que expressa agora uma outra forma de ver o mundo. Expressa agora uma outra tentativa de se identificar. E Gal Costa canta essa música e ela vai na direção oposta de Metamorfose Ambulante. E ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não há nada que me faça mudar, eu sou o que sou. Raul Seixas, Dorival Caymmi. É óbvio, e mais uma vez eu trago para vocês, é óbvio que eu não vou trazer lições sobre essas músicas. Mas isso precisa nos fazer pensar sobre identidade. Sobre a forma como nós, povo de Deus, temos fincado a nossa identidade diante de uma cultura que leva a gente necessariamente a pensar sobre isso. Talvez você pense, o pastor está doido, ele está falando dessas músicas que não tem nada a ver com Deus. Mas a gente está consumindo isso por aí. A gente está consumindo essa forma de olhar para o mundo por aí. E o exercício que eu quero fazer a partir disso é olhar que a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, nos dá uma definição de identidade muito diferente do que a cultura nos dá. Muito diferente do que metamorfose ambulante, muito diferente do que eu vou ser sempre assim, muito. E eu pergunto a você, como você se identifica? Como você hoje olha para você mesmo e pode dizer, eu sou isso? Como? Será que você cai na armadilha da cultura de 1970 de dizer que é impossível te definir? Ou será que você cai na armadilha da cultura da década de 80 e 90 de dizer que você é o que você é e ponto final? É óbvio que essas não são as únicas tentativas de nos fazer entender quem nós somos, que a cultura nos traz. O fato é que isso expressa um anseio da humanidade. Um anseio de todo homem, de toda mulher, de tentar entender quem é. De tentar entender, à luz de tudo que nós vivemos, quem nós somos. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Isso é um anseio. É por isso que as narrativas de identidade têm trazido tanto afago para pessoas que não sabem para onde ir. É por isso que todo mundo precisa de um rótulo. É por isso que os pronomes eles estão agora sendo levantados para te definir. Então, quem você é? Quais os pronomes que você usa? Não sei se isso está tão forte aqui no norte, mas lá no sudeste está começando a crescer. Isso é um anseio humano. E você também tem desse anseio. Você também, no fundo do seu coração, tem um anseio de entender quem você é. Como você se define. Por quê? A Bíblia vai nos dizer por quê. E não é porque nós somos uma metamorfose ambulante.
A Bíblia vai nos dizer que esse anseio por identidade está no fato de que o ser humano está ausente daquilo que foi criado para ser. Aquilo que nos conferia propósito, aquilo que nós fomos criados para viver, aquilo para o qual nós deveríamos viver, agora está afastado de nós. Enquanto seres humanos, nós não fomos feitos para meramente nos descobrir a partir das nossas próprias concepções de mundo, mas nós fomos feitos para entender toda a realidade a partir do relacionamento com Deus. É por isso que a gente não deve se espantar com a cultura, ficando totalmente perdida no que diz respeito à identidade. A gente devia saber disso. A gente devia saber que o ser humano, ausente de Deus, ele está perdido. E que qualquer coisa que surja como uma boia salva-vida, o ser humano vai tentar se agarrar, para tentar se entender. Se ele tem problema com relação à sua sexualidade, ele vai tentar se agarrar numa narrativa dessa. Se ele tem problema com relação a dinheiro, ele vai se agarrar numa narrativa dessa. Se ele tem problema com relação a classes sociais e opressão, ele vai se agarrar numa narrativa dessa. Eu sou isso aqui. Por quê? Porque está perdido. Às vezes, até em narrativas que aparentemente são boas, como igreja, denominação, teologia reformada. Você vai ver gente se degladiando na internet por conta, às vezes, de vestes litúrgicas, como se isso fosse uau! Sabe por quê? A pessoa ela acha que a identidade dela está firmada nisso, que ela é reformada. O convite para nós hoje é tentar observar que a graça de Deus, que é um dos grandes pilares da reforma protestante, ela muda a nossa identidade e deve mudar a nossa concepção de quem nós somos diante desse mundo. É completamente correto e necessário entender que eu e você, bem como toda a humanidade, seguirá em crise se nós não estivermos reconectados com o único que pode saciar a nossa procura por identidade, o Deus Criador. Não é pastor, não é igreja, não é narrativas de identidade, não é o marxismo, não é o feminismo, não é nada disso que vai te conferir senso de identidade. Pode parecer, mas não é. Porque o nosso problema principal não é a opressão de um para com o outro. Nosso problema principal é a ausência de Deus. E é por isso que hoje a gente pode pensar numa identidade que é redefinida por Deus. Como? Como que Deus, a partir da sua graça transformadora, redefine a nossa identidade? Você já parou para pensar nisso? Ah, você agora é um filho de Deus. Ou talvez seja a primeira vez que você está pisando numa igreja. Você fala, tá, mas tudo bem, o que esse povo aí tem de diferente ou acha que tem de diferente? É só o agir de Deus. Só isso. E talvez se você já tem muito isso na cabeça, na mente, muito certinho no seu coração, você precisa se lembrar que a única coisa que nos difere daqueles que estão perdidos por aí é que um dia nós somos alcançados pela graça. Nós não somos melhores que ninguém, não. Não é verdade? Se não fosse a graça, nós estaríamos aí perdidos, levantando um monte de bandeira que só vai levar para a gente cada vez mais para o buraco. A graça transformadora é o que Paulo vai escrever a Tito nesse capítulo. Ele redefine quem nós somos. Não existe outra razão, gente. Não existe nenhum outro motivo, irmãos, pelo qual eu e você podemos pensar em uma mudança de vida real e segura, senão a partir da atuação da graça de Deus sobre nós. A gente pode até ouvir e tentar reproduzir pensamentos como os das músicas que eu trouxe.
nos entregar ao escuro da indefinição, ou então aprisionar o nosso orgulho dentro de nós e dizer: eu sou o que sou. Mas sobre nós há um Deus gracioso. E o conceito de graça é dar a nós aquilo que a gente não merece. Então o convite é que você entenda que Deus derrama sobre o seu povo algo que ele não merece e que redefine a sua vida. E que confere ao seu povo senso de identidade. Como? Como? Como essa graça transforma? Como que isso atua em nós? Como? Fazendo-nos frequentadores de igreja? Não é isso. Isso é uma implicação. Mas não é isso. Fazendo-nos nos vestir melhor? Não. Isso também é uma implicação, mas não é isso. Levantando a mão na hora do momento do louvor? Não. Sabendo muitos versículos de cor, é isso que nos confere? Não. Isso também é uma implicação. Em primeiro lugar, olha o texto. Se você fechou sua Bíblia, eu convido você a abrir de novo. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a quem? Como a graça de Deus age em nós, fazendo-nos ter noção de identidade correta. Como? Como? Em primeiro lugar, Paulo diz, ela atua nos salvando da condenação merecida. O que Paulo deixa claro aqui é que nós, seres humanos, que buscamos entender quem nós somos no mundo, nós não estamos nessa indefinição à toa. Nós estamos perdidos. A humanidade está perdida. E não há possibilidade de encontro em si mesmo a partir em algo criado pela própria humanidade. Existe um motivo que leva a gente a ficar correndo perdido por aí. Na verdade, a grande explicação para os problemas que vemos no mundo, para todos eles, está no fato de que nós estamos imersos em trevas. Que a vida sem Deus é uma vida entregue às trevas. Que não há luz se não estivermos em Deus. E a Bíblia vai nos dizer muito claramente que essas trevas, elas se dão a partir do fato de que a humanidade, escolhendo se rebelar contra Deus em Adão, o nosso representante, fez com que o pecado, a rebeldia, entrasse na humanidade e fosse muito mais agora do que um comportamento mau. Fosse uma posição errante diante de Deus. A humanidade está perdida. A criação geme esperando pela renovação. É por isso que os maremotos, os terremotos, os vulcões dizimam vidas. É por isso que as doenças nos atingem. É por isso que doentes seguem para o hospital sem auxílio. É por isso. É pelo pecado. E Paulo está nos dizendo o seguinte: a graça de Deus se manifestou como salvadora. Glorificar a Deus e nos relacionarmos com Ele é o motivo pelo qual nós fomos criados. Só que sem isso, o que nos resta é trevas e somente trevas. A graça de Deus se manifesta dissipando as trevas. É esse o conceito que Paulo faz aqui. Ela dissipa as trevas e traz salvação a todos os homens. A graça de Deus não começa a nos transformar a partir das nossas tomadas de decisão, a partir dos nossos comportamentos, não. A graça de Deus, ela transforma quem nós somos, para que a partir dessa transformação a gente consiga e possa tomar melhores decisões, e melhores decisões aqui é decisões que apontem para a justiça de Deus. O que a gente tem aqui é que não existe neutralidade no ser humano. O ser humano, ele não nasce neutro. O ser humano, ele nasce rebelde. Ele nasce pecador. Ele nasce destinado à ira de Deus e à condenação de Deus. Por quê? Porque o pecado é o que rege a humanidade.
As nossas decisões, elas estão distorcidas pelo pecado. É por isso que uma criancinha bem pequenininha, ela não precisa aprender a desobedecer a mãe. Ela nasce com essa configuração de fábrica. É por isso que uma criança bem pequenininha sabe que ela consegue fazer chantagem com a mãe. É por isso que ela vai, ainda sem andar, ela vai engateando até a tomada e fica olhando para a nossa cara, testando a gente, se a gente vai deixar ela enfiar o dedo na tomada. Não é isso? E a gente fala, não. E o que ela faz? Volta e pede desculpa. É isso que a criança faz? Ela continua. E ela enfia o dedo e ela olha pra gente. E a gente fala, não. E o que ela faz? Ah, agora eu entendi. Ela continua, não é? Ninguém precisa entender. Ninguém precisa ensinar. Nós somos esses. Mas nós não estamos destinados a isso. Porque a graça se manifestou plenamente para trazer salvação àquele que estava condenado. Dizer, nós seremos para sempre assim, é estar fadados ao fracasso moral e espiritual. Crer que a gente precisa se transformar a cada momento é crer em desapontamento atrás de desapontamento. Não existe neutralidade, não há solução para o homem sem Deus. E essa graça atua sobre todos. É nos desprezados, é nos imprevisíveis, é nos erráticos que essa graça atua. Nós falamos um pouco disso de manhã, mas cabe aqui a aplicação de novo. Ninguém está distante demais para ser alcançado por essa graça. A graça, ela não passa pelo alto por aqueles que são de idade avançada, não. Ela alcança os de idade avançada. Mesmo que a sociedade os exclua e dificulte as suas vidas. Ela também não passa afastado daqueles que são jovens, ainda que a sociedade diga que são imaturos demais para grandes responsabilidades. Ela alcança os jovens. Ela não passa direto das mulheres, ainda que a sociedade oprima consideravelmente as mulheres. Não, ela alcança as mulheres, ela alcança os homens, ela alcança os ricos e alcança os pobres. Não há um critério humano para que essa graça atinja, mas ela se manifesta a todos, sem consideração de idade, sexo, posição social ou currículo, independente do que você já tenha feito na vida, independente das suas decisões, independente dos seus caminhos. Se você continua perdido na sua identidade, o convite que Paulo faz a Tito é: lembre-se que a graça se manifestou salvadora a todos. Porque aquilo que antes nos aprisionava e colocava sobre nós um jugo de escravidão, agora, pela graça de Deus, nós somos libertos e transportados para o seu reino de luz. Finalmente, é pela graça de Deus que nós podemos dizer que aquilo que nós éramos, hoje já não nos domina mais. E que todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós pecamos, a graça de Deus se manifesta superabundante sobre a nossa vida. Porque nós, agora, aqueles que reconhecem que essa é a única forma de obter senso de identidade, estes obtêm salvação. Das trevas são transportados para o reino de luz. Só Deus pode transformar alguém que está condenado pelo pecado. E ele faz isso através do envio do seu único filho, Jesus Cristo, para pagar o preço que era meu e seu. Não custou pouco, não. Isso aqui não é uma narrativa abstrata, não. Isso aqui custou o sangue do justo, do único justo que pisou nessa terra. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que foi morto de forma humilhante na cruz, mas ressuscitou e voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como a graça continua a agir sobre nós? Nós somos salvos, e aí é isso? Acabou? Sim e não.
Sim, porque, de fato, se a graça nos alcançou e nós somos salvos, nada pode nos tirar das mãos de Deus, nada. Nem os principados, nem as potestades, nem as nossas inconstâncias, nem as nossas decisões tolas, nada pode nos tirar de Deus. Mas não é só isso. A graça continua atuando nas nossas vidas. E olha o que Paulo diz. A graça, em versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo, em segundo lugar, nos diz que a graça nos educa. E esse verbo que Paulo usa, ele, dentro do original, ele tem o seu radical na palavra que corresponde também à palavra pedagogo. O que ele está dizendo aqui? Que o Espírito, através da graça, ele conduz o seu povo como um professor, como um pedagogo, como alguém que toma-nos pelos braços e vai nos indicando como viver. E é por isso que Paulo diz, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos desse jeito aí, sensata, justa e piedosamente. Então a graça, ela atua como um professor fazendo duas coisas. Primeiro, nos alertando pelo que é errado. Em segundo lugar, nos incentivando diante daquilo que é bom e correto. E o caminho aqui para o crente é um só. Em primeiro lugar, nós não somos chamados a fechar os nossos olhos com relação aos nossos pecados. Crente peca. Se você está aqui há 50 anos, você é um pecador. Se você bater o pé dizendo, nenhum presbítero e pastor pode falar comigo porque eu estou aqui há muito tempo e não sei o quê, cuidado. Você pode ter caído na armadilha de Dorival Caymmi. Gabriela, sempre Gabriela. Não é desse jeito que o cristão vive. O cristão vive numa eterna escola. Desculpa, eterna não. Ela terá um fim. Até que Cristo volte, nós somos conduzidos pela graça de Deus para negar as paixões que tem nos nossos corações, negar a impiedade e nos dedicar a uma vida sensata, justa e piedosa. Logo, a gente precisa ter muito cuidado como nós vivemos. Porque o pecado, ele continua a motivar o nosso coração a tomar decisões ruins. Se não fosse assim, a gente não precisava da graça de Deus como um educador do nosso lado. Cuidado, para que o seu espírito, ao longo da sua caminhada, não se torne duro. Dureza de coração não é uma marca de crente. Fechar os ouvidos à exortação dos irmãos pela palavra não é coisa de crente. É por isso que a gente precisa da graça. Porque os nossos desejos são maus. Não pensa que nós, pastores, também não somos assim, nós somos assim. A graça, ela vai trabalhando no coração e na mente daquele que foi salvo, fazendo-nos buscar as coisas que antes eram anormais, fazendo-nos abandonar o que é ruim. E ruim aqui, tudo que é ruim é que é oposto ao Senhor. Não é o que a gente gosta ou o que a gente não gosta. Não é um estilo musical, um ou outro, não. Ruim é aquilo que vai na direção contrária da lei de Deus. Então a vida do crente, ela é uma vida de necessariamente de vigilância do próprio coração para que neguemos o mal e adotemos uma vida boa. Uma vida piedosa, uma vida justa. Como que a gente faz isso? Sozinhos? Pela graça.
Então, não tenha orgulho como uma prepotência da sua vida cristã. Lembre-se que é a graça do Senhor. Não dê carteirada na igreja, não, dizendo quantos anos você tem de igreja para ter algum benefício. Porque se lembre que é a graça de Deus. Seja menos rude com aqueles que estão errantes, porque se a graça é um educador, aqueles que se converteram, que receberam a salvação, há pouco tempo eles ainda estão aprendendo, não é? Às vezes eles não vão saber tudo de uma hora para outra, senão não precisava da graça. Às vezes eles vão se vestir meio diferente do que você acha. Às vezes eles vão falar palavras que você acha que não deveriam falar. Seja menos rude. Seja um instrumento de graça. Mas não esqueça que você é um aluno. Como que a graça atua? Desenvolvendo a vida cristã, educando-nos diante das mentiras difundidas do nosso mundo. É um exercício para o crente negar o que está sendo falado no mundo. A gente vive numa era de politicamente correto. Se não tem a ver com o cristão, né? Porque o cristão ele pode ser humilhado, as narrativas podem ser zombadas, tudo isso. A gente vive numa era de politicamente correto. Cada um tem a sua verdade. É mentira, não tem não. Não tenha medo de falar não. E blinda o seu coração para você não cair nessa armadilha do diabo. Mas como que a graça continua atuando? Lembra? Dando salvação para aquele que estava perdido, educando-nos diante das mentiras do mundo. Olha o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Paulo também mostra que a graça de Deus é responsável por trazer esperança em meio ao desamparo. Olha para os noticiários. Abra as redes sociais. Liga as televisões. Anda na rua. O que vocês verão? Motivos para desespero ou motivos para acreditar em um futuro melhor? Se andarmos com os olhos fixos naquilo que nós temos aqui, as desilusões são certas. É só olhar para a história da humanidade. Olha para o século passado. Desenvolvimento tecnológico sem igual. Descobertas grandiosas na ciência. Menos mortes por doenças que antes eram avassaladoras. Mas 2 grandes guerras de ordem mundial. Outras tantas guerras que ceifaram a vida de milhões de pessoas no mundo. Olha para o século passado. Olha, tanto desenvolvimento científico, mas crises raciais a serem combatidas ao redor do mundo. Opressão de países grandes às suas colônias de exploração. Há motivos de ter esperança na ciência, que nos oferece vacina, mas também nos oferece bomba atômica? Há motivos de esperança na política, que nos oferece mais dignidade com crescimento, mas também oprime os mais fracos. Há motivos, mas a graça nos dá real motivo de esperança. Olhar e ter as nossas vidas pautadas por aquilo que está aqui, como que se numa força mágica o ser humano fosse deixar de ser quem é. Estarmos fadados ao fracasso. Você se lembra da pandemia? Era uma máxima do nosso tempo em meio ao lockdown. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. As pessoas vão ser agora mais compassivas. Vão nada. Você acreditou nisso? Acreditou, né? Mas não vão. Pode ter outro lockdown. Pode ficar 10 anos enclausurado. Quando a gente entrar aqui, a gente vai se engalfinhar. Que a minha vontade não é que esse acorde seja dado desse jeito, não sei o quê. Ou que o pastor vista essa roupa. Que a gente é pecador.
As nossas vidas pautadas aqui estão fadadas ao fracasso. Mas a graça nos educa a olhar para Cristo Jesus e nos lembra de que o Cristo que morreu e ressuscitou, que prometeu que ressuscitaria, é o Cristo que prometeu que iria aos céus, mas voltaria. É por isso que a graça de Deus nos educa a vivermos vidas consagradas, mas nós aguardamos a bendita esperança da aparição de nosso Senhor Jesus. Isso revela a nós que o mundo que já viu a Cristo, um dia o verá novamente aparecendo em glória. É o que a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 7, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O ponto dessa passagem, em conexão com tudo que veio antes, é que a nossa jubilosa expectativa do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nos prepara para uma vida com Ele. A graça nos dá motivos reais para viver. A despeito das dores e das lutas que nós enfrentamos, é a graça de Deus que nos faz olhar para o alto, nos faz olhar para o futuro e lembrar que o futuro é glorioso, não porque nós somos bons demais, porque nós somos inteligentes demais, mas porque nós servimos, porque esse mundo não está ausente de uma autoridade, mas porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vivo e voltará para reunir para si um povo. É isso que Paulo termina dizendo. A graça não somente nos faz aguardar a esperança da vinda de Cristo, em terceiro lugar, mas em quarto lugar, com Jesus Cristo como motivo da nossa esperança, a graça também faz com que nós sejamos redimidos de toda iniquidade e purificados para sermos um só povo de Jesus Cristo. É o que diz o versículo 14. Jesus deu de si mesmo com um objetivo. Não foi para te fazer feliz. Jesus deu de si mesmo para que os quais o Pai amou fossem perdoados das suas iniquidades e vivessem eternamente ao lado dele. Jesus morreu e ressuscitou para que o seu povo viva a eternidade ao lado dele. E isso só é possível com remissão de pecados. Cristo entregou-se por nós com um duplo propósito: resgatar-nos de um poder maligno e nos designar para si um povo, para nos purificar de tudo aquilo que nós éramos e então nos fazermos povo de Deus. O que a graça de Deus faz com a gente? Olha como a humanidade está ansiando por identidade, por saber quem é. Paulo vai dizer, tudo isso que foi feito foi para que vocês fossem povo. Para que vocês entendessem a realidade, a identidade de vocês, povo. Vocês que estavam imersos em trevas, vocês foram salvos. Vocês que tomavam decisões erradas, agora vocês estão sendo educados para tomar boas decisões. Vocês que antes não tinham esperança, agora têm esperança. Por quê? Porque vocês foram criados para ser um povo. O mundo precisa ouvir disso. Tem gente por aí se entregando às maiores loucuras da nossa cultura, acreditando que é o que é, acreditando que está numa constante transformação, enquanto Deus escolheu soberanamente um povo e desses perdidos, há
gente amada pelo Senhor. Qual é o convite para nós? Sermos dispenseiros dessa graça. Vivemos a realidade de, entendendo isso e aplicando para as nossas vidas, a gente transmita. O Senhor Jesus, ele diz, quando falando dos frutos, ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como o coração como um depósito, no qual, cheio de algo, transborda. E as nossas palavras se tornam daquilo que nós estamos cheios. É mais fácil reclamar do que ser grato, não é? É porque o nosso coração, a gente está enchendo nosso coração de coisa errada. É porque a gente se esquece da graça de Deus, que nos salvou, que nos educa, que nos dá esperança e que nos faz povo. Esse é o convite para nós. O mundo não vai ser transformado porque a igreja presbiteriana é uma igreja que veste essa roupa. O mundo vai ser transformado quando crentes, redimidos pelo Senhor, entenderem que a nossa maior missão é propagar as verdades do Evangelho. E sim, aqueles que são salvos, que serão salvos, ouvirão a voz do Senhor e inclinarão seus corações a Ele, porque Ele nos dá isso de forma irresistível. A gente não precisa tentar se encontrar nas narrativas desse mundo. A gente já tem algo que nos confere identidade. E esse algo é a graça do Senhor Jesus. Lembre-se, é a graça de Deus que penetra nas nossas trevas morais e espirituais e nos traz salvação. É essa graça que é o nosso grande pedagogo, que nos afasta da impiedade e das paixões mundanas e nos guia pelas veredas de santificação. É a graça, que é o preparador eficaz que nos faz olhar com anseio para a manifestação da glória visível do nosso grande Deus e Salvador Jesus. É a graça, que é o purificador total das nossas vidas, que faz com que nós, redimidos de toda desobediência, sejamos transformados num povo exclusivamente de Deus. Quem é você? Qual narrativa que te define? Abrace a graça e seja satisfeito de todos os seus anseios. Que Deus te abençoe.